Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Alguém pode dizer glória a Deus dessa manhã? Sabe, um glória a Deus que você fala já abençoa o irmão que está do lado, não é verdade? Eu sou abençoado quando alguém fala um glória a Deus perto de mim. Claro que eu sou abençoado também de muitas outras formas, ok? Um abraço também é uma coisa muito abençoadora, né? Mas a gente não está podendo abraçar muito, né? Mas escondido a gente abraça. Não pode fazer aqui na frente da câmera, porque é contra as normas do distanciamento social. Mas a gente tem uma proximidade espiritual que contraria o distanciamento espiritual, porque nós somos unidos no corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. Amém? E você é canal de graça na vida de outros. Você é canal de graça na minha vida, eu espero ser canal de graça na sua vida hoje, em nome de Jesus, para te abençoar. Você não vai embora como você chegou aqui. O Espírito Santo vai te nutrir, te abençoar, te encorajar, levantar o seu ânimo, a sua fé, trazer alegria ao seu coração. Se você chegou abatido, com a cabeça baixa, você vai sair olhando para os montes, porque de lá vem o seu socorro. O Senhor não se esqueceu de você. Deus é bom e tem planejado coisas boas a seu respeito, ainda que nesse momento você não está vendo, nesse momento você não está sentindo. Nesse momento você está como que tateando, andando exclusivamente pela fé no invisível, mas vai se fortalecendo, dando glória a Deus. A Bíblia fala que Abraão fortaleceu-se na fé, dando glória a Deus. E ele esperou 25 anos para o menino nascer. É muito tempo, não é? É muito tempo. Por isso que ele é o pai da fé. Pai dos que creem, 25 anos sem esmorecer, esperando no Senhor todo o tempo, até que a promessa finalmente veio. Eu quero dizer que na sua vida, mesmo que algumas coisas pareçam distantes, outras parecem que nem estão acontecendo, ou que parece que nem tem mais tempo de acontecer, para Deus não há impossíveis. Persevere em crer, amém? Persevere em crer. Você ainda vai passar naquele concurso, Deus tem para você aquela promoção, você vai encontrar o rapaz ou a moça dos seus sonhos ainda. A história não acabou, Ele é o alfa e Ele é o ômega. A história das suas finanças vai mudar e vai ser abruptamente, repentinamente. Quando você menos espera, Ele vai abrir uma porta extraordinária diante de você, que todos ficarão de queixo caído, porque Deus é bom e Deus tem pensamentos elevados a seu respeito. Deus não fica planejando como é que Ele vai fazer você sofrer, jamais. Deus fica planejando como é que Ele vai abençoar você. Deus fica arrumando pretexto para te abençoar. Deus fica arrumando pretexto. Deus quer te abençoar e Deus fica arrumando pretexto, não é? É verdade. Às vezes Deus coloca alguém precisando perto de você e você fica pensando: ah, meu Deus, essa pessoa está aqui perto de mim, agora fica me incomodando, precisando, né? Ela só pode ser enviada de outro. Não, é Deus que enviou. Deus está arrumando um pretexto para te abençoar. Na hora que você abençoar essa pessoa que nem merece bênção, quando você for gracioso com ela, o céu vai se abrir sobre a sua cabeça. Alguém me mandou uma pergunta aqui, nesse exato instante, enquanto eu subia para cá, eu vou respondê-la. A pessoa diz: pastor, minha opinião é que esse pastor que tirou a oferta, entende que Deus só abençoa quem é dizimista. Não, ele não disse isso. O que ele disse é o seguinte: você não pode esperar colher feijão se você plantou arroz. Você não pode esperar colher milho se você plantou trigo. Você vai colher o que você plantou. E quem não plantou nada? Bom, quem não plantou nada, provavelmente também não vai colher. Mas significa que ele não é abençoado? É abençoado, mas é abençoado igual passarinho. Como é que Deus abençoa? A Bíblia fala, né, que os pardais, os pássaros, as rolinhas, não semeiam e nem colhem. Mas Deus dá para elas todo dia o quê? Comida. Bom, se tudo que você quer é comida, já está na sua mesa.
Eu quero mais do que comida. Não, se eu tiver comida eu estou contente. Te respeito, hein, Madre Teresa de Calcutá, respeito você. Você é poderosa. Entendeu? Eu não estou contente só com o arroz e o feijão. Deus tem mais para mim. Deus, eu vou não só comer a comidinha de sempre, que eu gosto, por acaso, que eu sou como bom goiano, mas presta atenção, eu também quero comer o melhor dessa terra. Todo lugar que eu vou, eu falo, qual que é a melhor comida que vocês comem aqui nessa região? Todo lugar. Eles sabem disso. E quando eu chego, os pastores ficam preocupados, né? Porque eu não gosto de comer qualquer coisa, mas eu gosto de comer aquilo que é do lugar. Então eu digo para eles, onde é que serve a melhor comida daqui? Eu estive, esse mês passado, eu estive em Natal, estive em Campo Grande, estive também em Belém do Pará. Lá em Belém do Pará, eu cheguei lá e falei, eu quero comer um pato no tucupi. E o irmão nem sabia o que era. Eu falei, você é da onde? Todo bom paraense sabe o que é um tacacá. Eu falei, mas eu não quero comer o que vende na esquina. Eu quero saber quem é que faz o melhor da cidade. Eu vou lá comer no restaurante dele. Alguém fala, pastor, você é metido. Não sou metido. Deus falou que eu vou comer o melhor dessa terra. É como quem vem a Goiânia. Não dá para dar para ele qualquer pamonha. Dá. Ele vai ficar com a imagem errada da pamonha. Vai achar que é uma comida ruim. Pamonha é uma maravilha, mas tem que saber fazer. É verdade ou não é, goiano? Então, quando vier um visitante aqui, leva ele na pamonha mais cara da cidade, a melhor que você conhece, porque essa é a promessa de Deus para nós. Mas, como esse irmão ou irmã, não sei, disse aqui, não é? Não, isso deve ser lei. Ele não falou, mas está implícito. Deus só abençoa quem dá. Não, Deus abençoa todo mundo, mas cada um numa medida. Se você tem fé para pegar o arrozinho que você tem e plantar ele, você está honrando a Deus. Você está dizendo, vai chover, a terra vai germinar e eu vou prosperar. Por quê? Porque a semeadura é a maneira que Deus criou para você prosperar. Sabia disso? Então você que é goiano deveria saber disso. Como é que um bom goiano prospera? De duas maneiras. Ou ele cria um boizinho, uma vaca, ou ele planta uma lavoura. É assim que funciona aqui na nossa terra. E é muito bíblico. É muito bíblico. Agora, você pode pegar aquele novilho que você tem e comer ele. Pode, você vai comer, vai ser muito bom. Mas se você investir para criar e ele depois se tornar um touro reprodutor, você vai ganhar muito mais. Entendeu? Então Deus permite que você semeie. Semeia e você é abençoado. Agora, se você acha que a igreja está atrás do seu dinheiro, não semeie aqui. Semeie onde você acha que deve ser. Entendeu? Não estou atrás do seu dinheiro. Não preciso do seu dinheiro. Eu sirvo um Deus muito, muito rico. E quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. E Ele move no coração até de Faraó para mandar dinheiro para a gente. Dizem que tinha uma irmã muito temente a Deus, e ela ficava todo dia orando, e o vizinho ouvindo e zombando dela. E um dia o vizinho ouviu ela orando e falando, Senhor, estou precisando, que o Senhor manda para mim as compras desse mês. E aí o vizinho ouviu e falou, vou pegar uma peça nessa mulher. Foi lá no supermercado, fez uma compra para ela, colocou na porta dela, bateu na porta, e na hora que ela abriu, ela, aleluia, Deus ouviu minha oração. Aí ele gritou de lá, não foi Deus não, fui eu. E ela falou, aleluia, Deus é tão bom que mandou minhas compras e mandou o diabo entregar. Presta atenção, você é só um canal, amigo. Tudo vem de Deus. Se não vem por um canal, vai vir por outro. É que você pensa que quem te sustenta é o seu patrão, ou para alguns aqui o governo, ou para outros ainda o INSS.
Você pensa que é de lá que vem o seu suprimento. Não, isso é só o canal. Tudo vem de Deus para você. Se não vier de um lado, vai vir do outro. Então você não precisa preocupar. Deus cuida dessa igreja, porque essa igreja é dele. Só semeia aqui se você acha que vale a pena. Se não, fique em paz. Não precisa. E você não vai ser amaldiçoado não, imagina. Não é amaldiçoado. Está me ouvindo? Você é abençoado em todo o tempo. Não existe maldição aqui. Nós jamais amaldiçoamos ninguém, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu gostaria de falar sobre disciplina de Deus. Ninguém falou, ixi. Né? Não é um assunto, parece ser muito interessante, mas quando você entende que Deus é bom, você não tem medo de estudar nada na palavra, porque tudo que vem de Deus é bom. A sua vontade é perfeita e agradável. Agradável. Então, quando Deus também nos disciplina, é para sermos abençoados, promovidos a uma posição espiritual muito mais elevada. Aleluia. Mas antes de eu falar de disciplina, você tem que entender um conceito muito importante. É o conceito, ou a diferença entre estado e posição. Estado e posição. Esse é um conceito extremamente importante. É a maneira como eu estou chamando estado e posição. O que é posição? Posição é aquilo que você é em Cristo. A sua posição não tem nada a ver com o seu esforço próprio. Não foi você que produziu. A sua posição lhe foi dada por Cristo. Lhe foi conquistada na obra consumada do Calvário. E você apenas entrou nessa posição por fé. No dia em que você creu no Senhor Jesus e recebeu, o perdão dos pecados pelo sangue, você nasceu de novo. Você foi enxertado nele. Você se tornou agora um galho, um ramo no tronco da videira que é Cristo. Tornou-se um membro do seu corpo. Tudo isso é posição. Você se tornou justo. Isso é uma posição. Você se tornou filho. Isso é uma posição. Posição é permanente. Não muda. Não há nada mais que você possa fazer, nem o diabo, para alterar a sua posição em Cristo. Por isso, eu sempre gosto de repetir, para deixar alguns irmãos bem azucrinados, que estão me vendo pela internet. Uma vez salvo, salvo eternamente. Você não perde a sua salvação, porque a sua posição é essa, de ser salvo. Você foi salvo pelas suas obras, sim ou não? Então você perde a salvação pelas suas obras, sim ou não? Não, você não foi salvo pelas obras. Por que agora você perde pelas obras? Não, você foi salvo pela obra de Cristo. A obra de Cristo muda? Ela é inalterada, permanente, eterna. Amém? O Espírito Santo veio habitar em você. Essa é a sua posição. O que é o estado? O estado é como é que você se encontra nesse momento. O seu estado muda. Tem hora que você está alegre, tem hora que você está triste. Tem hora que você está cheio de fé, tem hora que você fica acabrunhado. Tem hora que você é ousado como leão, tem hora que você tem medo até da sua sombra. Tem dia que você está generoso, quer compartilhar tudo. Tem dia que você quer tudo para você. É verdade ou não é? Porque o seu estado muda. Ele é momentâneo. Entendeu? Tem hora que você peca. É chato falar disso, né? Mas você tem que admitir que é verdade. Todos nós pecamos. Tem hora que você peca. É um momento ruim. Seu estado fica ruim. Aí tem hora que você repete o pecado. Não, pastor, eu não repito o pecado. Repete.
você repete. Não é? Então você fica nervoso, daqui a pouco fica nervoso de novo pelo mesmo problema com a mesma pessoa. Não é, irmãs? Você não fica brava com o seu marido? Pelo mesmo problema, todo dia com a mesma pessoa. Não é? Então, às vezes o pecado até repete. A sua condição momentânea, o seu estado muda. Mas a sua posição, jamais. Por que é importante você entender a diferença? Para que você nunca, preste atenção no que eu vou dizer, nunca questione a sua posição por causa do seu estado momentâneo. Está entendendo? Tem gente que faz isso. Porque o estado dele momentâneo, ele está triste, chateado, né? Ele está debilitado na fé. Aí ele pensa que a posição dele como filho mudou. Não, Deus não deve estar querendo me ouvir agora, porque, né, olha o jeito que eu estou. Deus não ouve você pelo jeito que você está. Deus ouve você pelo jeito que você é. Você é filho. No momento você é um filho precisando de um banho. Mas a sujeira não altera a sua posição. Continua sendo filho. Entendeu o que eu estou dizendo? É chato quando o menino está sujo? É ruim quando o menino escorrega na lama. E depois ele fala, já que eu estou na lama, vou brincar de Peppa Pig. Minhas netinhas, somente as mais novinhas, né? Todas elas brincaram, mas as mais novinhas estão nessa fase que elas assistem Peppa Pig. Se você não sabe o que é isso, você não está perdendo grande coisa. É um desenho animado. No desenho animado, a Peppa é uma porca que gosta de pular em poça de lama. Aí as minhas netinhas assistem isso, né? E lá em casa tem um regador na grama. Quando termina de regar a grama, vira aquelas poças de água. E o que elas querem fazer? Brincar na poça. Não é legal você brincar na poça com o tênis novo que você ganhou, com a roupa limpinha, que foi alvejada, entendeu? E aquele barro vermelho pode criar uma nódoa que estraga a roupa. Então a sua mãe pode ficar até chateada e corrigir você, mas não tem como ela alterar quem você é. Você é filho, e não somente filho, filho amado, porque o amor de Deus também é inalterado. Essa é a sua posição. Eu estou numa posição em que eu sou amado. Não tem como mudar, ninguém pode mudar. Mas a nossa tendência é olhar para o nosso estado e pensar que a nossa posição mudou. É por isso que alguns não conseguem ter fé, ministrar fé e avançar. Você não deve, olha para cá, você não deve julgar a sua posição com base no seu estado, mas faça o contrário. Lembra ao seu estado constantemente qual é a sua posição. Entendeu? Então eu estou aqui, todo domingo eu fico de um lado para o outro aqui, né? Tem irmão reclamando que ele fica tonto em casa, me perdoe, vou tentar me corrigir. Você é um pregador quietinho. Então, do lado de cá está o estado, do lado de cá está a posição. Então preste atenção, sempre fale para o seu estado qual é a sua posição. Eu pequei, não nego, mas eu sou justo, fui justificado por fé. É verdade, eu pequei, fiquei sujo, mas eu estou debaixo do sangue, eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu sou perdoado. Meu estado momentâneo é que eu pequei, minha posição permanente é que eu sou justo, perdoado, filho. Então, eu sempre tenho que contar para o meu estado momentâneo qual é a minha posição. Se eu fizer isso, eu tenho vitória. O diabo fica enlouquecido, porque é loucura. Crentes religiosos, legalistas, ficam enlouquecidos quando você faz isso, porque eles querem e acreditam que o mais sensato é dizer, estou mal, estou longe, Deus foi embora, o Espírito se apartou. Eles acham que falar isso é que é humildade. A verdadeira humildade é concordar com o que a palavra de Deus diz. Sua posição não muda.
Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu gosto muito de uma ilustração bíblica, lá do Velho Testamento, quando o povo de Israel saiu do Egito, e eles vinham caminhando no deserto, e de repente eles tiveram que atravessar um lugar chamado Moabe, era um reino. E o rei de Moabe, chamado Balaque, ficou muito assustado, porque o povo de Israel, eles eram quase 3 milhões de pessoas andando no deserto. É um bocado de gente. E ele pensou consigo, esse povo vai chegar aqui, vai acabar com o meu país, vai conquistar o meu reino, e eu não consigo resisti-los, o que eu faço? Aí, ele tinha alguns ministros que disseram para ele, olha, nós conhecemos um cara da Mesopotâmia, chamado Balaão, e olha, o cara é muito bom em magia, e dizem que o que ele amaldiçoa, quando ele joga uma praga, acabou. Então, vamos lá contratá-lo. Ele vem, amaldiçoa o povo, e o povo vai morrer, e nós não temos que fazer nada. Então, é um dinheiro bem gasto. E a Bíblia fala que o rei falou, então vão mesmo. E eles foram e contrataram Balaão. E Balaão foi. E o pior é que Balaão era verdade, o cara era bom nisso mesmo. É um mistério na Bíblia, até Deus conversava com ele. Você sabe, Deus nunca usou um jumento para conversar comigo. Mas com Balaão, até isso Deus fez. E o cara era só um mago. Entendeu? Esse é aqueles mistérios, né, que eu não estou aqui para desvendar para você. Mas isso é verdade. Então tem gente que fala, pastor, existe essa coisa de mal olhado? Claro que existe. Existe essa coisa de gente invejosa desejar o mal para a gente? Claro que existe. Existe encosto? Feitiçaria? Existe ou não? Praga? Eu sei que essa coisa, essa expressão, jogar praga, originalmente não era jogar, era rogar. Porque a praga é quase que uma oração, não a Deus. Mas depois os goianos transformaram em jogar praga, eu acho melhor falar jogar praga. Existe isso, pastor? Existe. Existe. A questão é, contra quem? Será que isso existe contra você hoje? Contra Israel vale encantamento? Praga? Feitiçaria? Simpatia? Essas coisas não têm mais poder na sua vida. Mas eu não estou dizendo que elas não têm poder lá fora, contra os outros. Infelizmente tem. E lá fora as pessoas fazem mal umas para as outras, constantemente dessa maneira. Mas sobre você agora está a mão do Senhor. O anjo do Senhor acampa ao seu derredor. O fato é que Balaão chegou lá, pronto para fazer o que queria, o que foi contratado para fazer. Diz a Bíblia que ele subiu então no Monte Pisga. Você não precisa saber isso, é só uma ilustração. E ele subiu no Monte Pisga para amaldiçoar o povo. Vamos ler, não dá para ler tudo, eu vou ler só a primeira vez que ele subiu. Números 23, verso 20, olha o que diz. Números 23, verso 20. Eis que para abençoar recebi ordem. A ordem que é de Deus. Porque ele foi para amaldiçoar. Mas Deus falou, não vai amaldiçoar. Por que você vai abençoar? Olha o que Deus está dizendo. Balaão está dizendo a respeito de Deus. Ele abençoou, não posso revogar. Olha para cá. Você já é abençoado. Quem te abençoou? O seu Pai. Efésios 1:3 diz que você já é, não é que será não, já é abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus. Essa bênção não pode ser revogada. A bênção não pode mais virar maldição. Não tem jeito, não tem como revogar. Quem Deus abençoou está irrevogavelmente abençoado. Quem Deus abençoou, ninguém pode reverter, nem você mesmo pode reverter mais,
Porque Deus não abençoa para depois vir e amaldiçoar no lugar. Deus não dá presente para depois vir e tomar de volta. Está me ouvindo? Deus não é homem para que mude de ideia a seu respeito mais. Ele nem faz isso hoje porque Ele nos ama, ainda que Ele nos ama. Ele faz isso hoje por causa da sua justiça. Porque Ele resolveu fazer uma aliança, um contrato divino chamado aliança, que não pode ser revogado. Uma aliança, se ela for quebrada, a penalidade é a morte. Mas Deus não pode mentir e nem pode morrer. A aliança que Ele fez conosco é eterna. E nem foi com você diretamente que Ele fez aliança. Ele fez aliança com o Filho. O que Deus faz hoje para te incluir na aliança? Ele coloca você dentro do Filho. Você se torna um com o Filho. E aí tudo que é do Filho é seu também. A herança do Filho é sua também. A bênção do Filho é sua também. O céu aberto na cabeça do Filho está aberto na sua cabeça também. Você crê nisso? Está escrito, eu creio piamente. Agora, pastor, eu já vi crente dizendo que estava sofrendo problema com essa coisa de praga. Inveja, mal olhado, sei lá o quê. Olha para cá. Você vai sofrer só se você crer errado. O diabo não tem poder na sua vida. Escreve o que eu estou te dizendo. O poder que o diabo pode ter na sua vida é só aquele que você dá para ele. E como é que você dá para ele o poder? É não crendo na palavra e crendo na mentira dele. Está entendendo? O que o diabo faz para mentir para você? Ele está sempre te mostrando o seu estado. Como é que você pode acreditar que praga não chega a você? Olha o que você está fazendo. Olha, você pecou, você aprontou. Como é que agora você quer dizer que a praga não vai chegar? Já está chegando. Aí você fala, é mesmo, eu errei tanto, é por isso que a praga chegou. Deus me ajuda. E o Senhor fala, por que você está crendo nessa mentira? Você é abençoado, a sua posição é uma posição de abençoado. Não saia dessa posição, porque ela não pode ser mudada, não pode ser revogada. Mas quando você deliberadamente acredita na mentira do diabo, o diabo ciranda. Por quê? Porque a sua vida é resultado da sua crença. Crenças erradas vão trazer problemas. Então, cada domingo eu venho aqui para te falar a verdade da palavra do Evangelho. E a palavra é como água, ela vem e lava você, lava a sua mente. E vai tirando conceitos e ideias erradas. E vai colocando você no fundamento da palavra, na rocha da palavra. Quanto mais você ouve, quanto mais renova a sua mente, menos espaço o inimigo vai ter contra você. Quantos creem que eu digo a verdade? Agora, tudo que eu digo tem um respaldo na palavra. Vamos continuar lendo. Então, ele abençoou, não posso revogar. Agora, olha a primeira frase do versículo 21. Não viu ele, Deus, não viu iniquidade em Jacó. Como assim não viu iniquidade em Jacó? Jacó aqui é Israel, é o povo. Como é que ele não viu iniquidade? Você já leu? Já leu a história de Israel no deserto? Como é que era a história deles? O tempo inteiro eles caíam no pecado, rebelião, murmuração, todo tipo de coisa, ingratidão. Toda hora, a história é toda hora vindo um problema. No entanto, quando alguém de fora, no caso, alguém enviado pelo diabo, resolve vir amaldiçoar, Deus diz para ele, você não pode amaldiçoar. Porque a maldição só vem onde tem pecado. Não estou vendo pecado neles. Não estou vendo pecado neles, olha para cá. Deus não está dizendo que não há pecado neles. Deus está dizendo que não vê. Sabe por que Deus não vê? Porque os olhos de Deus não passam pelo sangue do Cordeiro. Você está coberto pelo sangue de Jesus. Quando Deus olha para você, Deus não vê pecado na sua vida. Eu pergunto para você, uma pessoa que Deus não vê pecado, ela é abençoada? Ela recebe coisas de Deus? Quando ela ora, Deus ouve. Pensa em alguém que não tem pecado, ele é um cara abençoado? É. Aí você fala, pastor, eu queria tanto ser essa pessoa. Estou aqui para te contar uma boa nova. Você é essa pessoa.
Ah, pastor, você não me conhece, você não sabe nada a meu respeito. Eu não preciso te conhecer. Eu conheço o Evangelho. Eu conheço o sangue de Jesus. Não importa o que você já fez, foi lavado, purificado. A dívida está liquidada e você está coberto pelo sangue. Ainda hoje você peca, mas você peca debaixo do sangue. Você mal acabou de pecar, o sangue está te purificando e te santificando. Então, se você está debaixo do sangue, Deus não vê a sua iniquidade. Não é maravilhoso isso? Ah, pastor, está parecendo que é uma licença para eu pecar? É uma autorização para eu viver no erro? Não, não é. Mas se porventura você entender isso, agora eu vou entrar na minha palavra de hoje. Se porventura você entender que agora a graça de Deus é uma ocasião para você fazer o que bem entende, aprontar todas, aí Deus tem algo para te contar. Deus nos disciplina. Sabe por que Deus nos disciplina? Porque Deus não quer que o nosso estado seja incoerente com a nossa posição. Está me entendendo? É muito ruim quando um juiz na rua se comporta como um marginal. Lembra um tempo atrás, um juiz lá do sul, dando carteirada na rua? Ele foi pego uma multa de trânsito, não sei se foi velocidade, estacionou no lugar errado, não me lembro. Mas ele fez algo errado, contra a lei. Juiz não deveria fazer nada contra a lei. É horrível quando o juiz faz coisas fora da lei, não é verdade? Então aquele juiz tinha feito coisas fora da lei. Aí o guarda chegou para executar o juízo da lei sobre ele. Ele pegou a carteira, apontou para o guarda, só que estava sendo filmado. E aí caiu na internet, coitado do juiz. Acho que até hoje ele tem vergonha de sair na rua. Entendeu? Pois por que isso aconteceu? Porque o estado dele momentâneo estava muito incoerente com a posição dele. Deus não gosta quando o nosso estado fica distante da posição. Entendeu? Então o que Deus faz? Deus pega e nos leva a ficar cada vez mais parecido com a nossa posição. Então eu sou filho de Deus, eu não sou filho do outro. Lá fora o pessoal é filho do outro, eu não, sou filho de Deus. Mas é muito ruim quando você é filho de Deus e se parece com o filho do vizinho. Não honra o seu pai. Entende? E às vezes acontece isso, porque, sabe, tem crianças que são influenciadoras. É incrível isso, mas tem criança que desde pequena influencia os coleguinhas. E aí você é pai, de repente você está vendo o seu filho falando e agindo como o filho do vizinho. O que você fica nessa hora? Indignado, fala, não é assim não, você é meu filho. E aqui em casa as coisas são desse jeito. Então você disciplina ele. Preste atenção, não pense em disciplina como sendo praga, doença, entendeu? Acidente de carro. Não. Preste atenção, se você que é mau, diz a Bíblia, não sou eu que estou dizendo, se nós que somos maus, não fazemos isso com os nossos filhos, se os ímpios que são maus também não fazem isso com os seus filhos, que se fizer vai preso, imagina Deus. Deus não é um pai abusador. Deus nos disciplina a princípio e do mesmo jeito que você disciplina os seus filhos. Então, como é que começa a disciplina na sua casa? Quando você vê o seu filho se comportando como um coleguinha vizinho dele lá, o que você faz com ele? Você conversa, você fala, entendeu? Você chega e diz, esse não é o comportamento apropriado. Não gostaria de te ver falando essas palavras mais aqui em casa. Você nunca me viu falando, eu não falo, sua mãe não fala, você também não vai falar, porque você é nosso filho, você vai andar como um legítimo membro dessa família. Isso é disciplina, sim ou não? É porque nós achamos que essa disciplina não tem muito valor, mas tem muito valor, tanto na vida do seu filho, quanto na sua vida. Deus nos disciplina falando primeiro. Então, cada domingo que você vem aqui, Deus está disciplinando você com a palavra. Deus está te exortando, às vezes uma ilustração, às vezes, entende, uma palavra mesmo, um versículo, e você fala, uau, isso aí eu preciso realmente alinhar. Estou meio fora disso aí. Então, eu não venho aqui para te condenar. Eu não venho aqui para questionar a sua posição. Jamais.
Mas a disciplina, às vezes, é lembrar quem você é. O que um bom pai faz nessa hora é lembrar o menino quem é o pai e a mãe dele. Como é que as coisas são na casa dele. Então Deus também faz assim. Primeira coisa é a palavra. A palavra é que nos disciplina e nos instrui. E às vezes Deus faz isso de maneira sobrenatural. Você sabe? Teve um irmão, e é irmão mesmo, eu sei que é irmão porque ele está aqui desde quando nasceu. E continua. Mas no meio do caminho, ele se engraçou com outra mulher, e é casado. E essa outra mulher então o envolveu, e ele então estava pensando em largar a esposa para ir viver com essa mulher. Veja, ele é filho. Filhos podem ser corrigidos e disciplinados. Mas aquele me contou, me deixou perplexo. Que ele um dia precisava de ir na casa dessa mulher, mas ele não queria ir no carro dele. Né? Aí o que ele fez? Chamou um Uber. Ele entrou no Uber. Quando ele foi descer do carro, o motorista, para o azar dele, era crente. E ele falou para o fulano, falou, não te conheço não, mas Deus acabou de falar comigo a seu respeito. O irmão falou, o quê? Ele falou, o que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo isso com a sua esposa, com seu filho que acabou de nascer? Onde você quer chegar com tudo isso? Deus falou, volta para sua casa. Isso é disciplina? Gente, se fosse eu já caía desmaiado na hora. Sabe quando você, pumba, cai para trás. Como é que é? Deus te falou isso? Deus me ama nessa condição que eu estou. Eu estou indo para a casa da amante e Deus me para no caminho e fala para mim. Ah, isso é muito amor. Isso é muito amor. E você sabe, ele voltou para casa, consertou a vida, a esposa o perdoou e a vida que segue. Mas sabe, ele não é mais o mesmo. Alguma coisa aconteceu com ele. Cada vez que uma mulher estranha dá uma piscadinha para ele, o coração já treme. Ele fala, Deus já falou comigo uma vez, na segunda vez eu não sei o que ele pode fazer. Pode ser que use o pastor no púlpito. Imagina se eu estou aqui no púlpito e fala, como é que é? Estou sentindo uma palavra a seu respeito. Você sabe, vou contar para você uma história. Muitos anos atrás, numa conferência, o pastor César Castellanos estava pregando, que é pastor lá na Colômbia, do G12. E ele pregou uma palavra, e no final ele fez um apelo. Era uma reunião só de pastores. Ele fez um apelo. Quem queria vir à frente, né, para renovar o seu ministério, para receber uma nova unção? Ninguém foi na frente. Nenhum. Aí ele falou, amém. Então vamos deixar o Espírito falar agora. Pai, o que o senhor tem para dizer? Fulano, fica em pé. O cara ficou em pé. O senhor está te dizendo que ele está vendo o que você está fazendo com pornografia. E ele está te dizendo, está te dando a chance hoje. Aí todo mundo ficou pensando, esse cara está inventando. Aí o pastor levantou a mão, começou a chorar e foi de joelho para frente. Foi de joelho para frente. Aí ele perguntou, alguém mais quer oração? Não ficou ninguém no banco. E o medo de Deus contar alguma coisa em público. Não ficou ninguém, todo mundo vem chorando, eu quero, estou pronto. Não se falar mais nada não. O nome disso é disciplina. Eu sei que é chato, não é? Ser exposto publicamente. Mas Deus pode fazer isso sim para o seu bem. Para o seu bem. Ele não vai mandar lepra, não vai mandar tumor, câncer, não. Mas Ele pode mandar você ficar em pé na reunião e dizer, para com isso hoje. Pode ou não pode? Pode. Você vê que Deus é gracioso, mas na sua graça Ele pode ser bem severo. E a severidade de Deus não é um pai abusivo. É só para você perceber o quanto Ele te ama, Ele não vai desistir de você. Por quê? Porque você é filho. Lá em Hebreus 12, vamos ler lá, Hebreus 12 é o texto clássico a respeito de disciplina. Hebreus 12, vamos ler do verso 5 até o 9. Estais esquecidos da exortação, que como filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor,
nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem? O Senhor corrige a quem? Quantos sabem que são amados aqui? Aleluia! O Senhor corrige a todo aquele que Ele ama. Eu quero dizer, Ele me ama. E eu sou mais corrigido que todos vocês aqui. Sabe por quê? Porque eu falo no microfone. A pior fria que alguém pode entrar é inventar de estar aqui sem Deus ter chamado. Porque quando você fala no microfone, a disciplina fica pior para você. Porque você passa a ideia para os demais irmãos de que você é melhor, de que você sabe, de que você tem. E aí, quem diz que sabe, a disciplina é mais severa com ele. Por isso, às vezes, pastores são severamente tratados. Por quê? Por causa das ovelhas, para o bem dos irmãos, para o bem da família. Mas o Senhor nos ama de maneira especial. Então, se você quer ser pastor, saiba disso. Há uma posição especial para você no coração de Deus. Há uma posição especial para você. Há uma unção especial para você e para a sua casa. Tem uma bênção reservada para esses, que são colunas. Há uma posição, há uma recompensa. Quantos querem essa recompensa? Bom, eu quero e estou recebendo em nome de Jesus. E açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. O que o autor de Hebreus está dizendo? Deus não trata você como se você fosse um escravo, nem como se você fosse empregado. Empregado você demite, manda embora. Mas ele está dizendo, Deus não, trata você como filho. Filho amado. Então Deus não é um pai abusivo. Deus não vai fazer coisas horríveis com você. Por isso você não tem que aceitar as coisas que o diabo faz como sendo de Deus. Então tenha clareza disso. Jesus curou a todos que foram a Ele. Não teve nenhum que foi a Jesus que Ele falou, não vou te curar agora não. Acho que você precisa ficar doente mais um mês, você aprendeu a lição. Ou alguém que chegou pedindo para ser abençoado, e Jesus falou, eu vou mandar vir uma lepra para você está precisando de uma leprinha. 6 meses de lepra, você vai ser outra pessoa. Jesus fez isso com alguém? Com ninguém. Hebreus diz que Ele é a exata expressão de Deus Pai. Se você quer conhecer a Deus, você olha para quem? Para quem? E onde é que você vai olhar para Cristo? No Evangelho. No Evangelho. Se no Evangelho Ele não mandou lepra, nem praga sobre ninguém, presta atenção, continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não vai mandar sobre você que é filho. Você crê nisso? Estou te contando quem é o seu pai. Ele trata você como filho. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estais sem correção, quer dizer, se você não tem disciplina na sua vida, disciplina essa da qual todos se têm tornado participantes, todo filho é disciplinado, não tem exceção, todo filho. Por isso que todo domingo você é disciplinado aqui. Se você ouve a palavra, vai encerrar o assunto. Se você recebe com mansidão a palavra, vai encerrar o assunto. Mas se você resiste à palavra, Deus tem que usar outros meios para você entendê-la. Então, se você não tem correção, logo você é bastardo, não é filho. Porque frequentar prédio de igreja não significa que é salvo, não significa que é filho, tem que nascer de novo. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então o que, meus irmãos? Então, mesmo que eu não saiba te dizer exatamente como é a disciplina de Deus, eu posso te dizer o seguinte, o resultado é sempre esse, viveremos. A disciplina de Deus nunca é morreremos, nunca é chegou no fim, não. A disciplina de Deus é viveremos. O alvo da disciplina é que você tenha vida. Mas, para tornar a coisa mais didática para você, eu gostaria de usar um exemplo bíblico, porque essa é a melhor maneira da gente aprender as verdades espirituais. Eu queria usar o exemplo para você da história do filho pródigo, e mostrar para você na história do filho pródigo, como é que Deus pode disciplinar qualquer um de nós. Vamos lá? Lucas capítulo 15. Lucas, esse
Isso não está aí no seu esboço, porque Deus falou comigo hoje de manhã. E quando Deus fala comigo, eu gosto de seguir. Lucas 15, verso 11. Vamos lá. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Eles eram o quê, meus irmãos? Eles eram incrédulos. Eram empregados. Estrangeiros. Não, eles eram o quê? O que você é? Então essa parábola tem a ver conosco? Tem, porque essa parábola é só para filhos. Filhos. Então ele tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, ou seja, a herança que ele recebeu antes da hora, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, vamos compartilhar até esse ponto com você. Primeira coisa, tem vários aspectos da disciplina de Deus aqui. Se aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um de nós, dependendo do estágio da disciplina em que nós estejamos. No caso desse filho, ele saiu de casa. No nosso caso aqui, nós estamos aqui na casa de Deus. A casa de Deus não é esse prédio. A casa de Deus é a igreja, é a congregação, é a comunhão. Nós somos pedras vivas, ok? Então, tem situações em que alguém que é filho resolve também deixar a casa. Não pense que o pai vai esquecer esse filho, porque não é porque ele deixou a casa que ele agora deixou de ser filho. Lembra? A posição ela é permanente, imutável, mas o estado do filho pode mudar, ok? Então, pastor, graças a Deus, eu não me afasto da igreja. Então, entenda a parábola, ela pode ser aplicada em muitas situações. Tem gente que não afastou da igreja, afastou da mulher, afastou dos filhos, afastou do chamado, afastou do propósito, está afastando da mensagem, está afastando da palavra, entende? Então nós podemos afastar de muitas coisas que não deveríamos afastar, e podemos inclusive afastar e permanecer aqui. Tem gente que é desviado da igreja e vem aqui todo domingo, mas é desviado. Na hora que ele ouve o pastor pedindo dízimo, ele fica nervoso, fica bravo, tomado de zelos, mas é só um desviado. Ele precisa voltar para casa, porque o que ele quer é simplesmente fazer o que dá na cabeça dele, gastar o dinheiro dele igualzinho um filho pródigo, do jeito que ele quiser, que nem um pastor venha me dizer como é que eu tenho que gastar 10% da minha renda. Gasto como eu quiser. Isso é conversa de pródigo, e está aqui no culto. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, você pode também estar na sua casa e estar se afastando da sua esposa e dos seus filhos, estando em casa. Então, é preciso entender que todos nós estamos sujeitos a essas tentações, essas coisas, e aí vem a disciplina. Quais disciplinas eu vejo aqui nesse texto? Vou mencionar para você pelo menos 7 ou 8. Quantos querem ouvir? Primeiro, perdeu o dinheiro. Deus vai permitir na sua disciplina que os nossos atos têm consequência. Está me ouvindo? Um bom pai, isso é uma coisa que eu sempre ensino quando eu vou dar aula para os pais. Um bom pai permite que o filho sofra as consequências do ato, da escolha que ele fez, para o bem dele. Para o bem dele. Olha para cá. Qual que é a pior coisa que alguém podia fazer para esse rapaz depois que ele perdeu tudo? Era dar algum dinheiro para ele. Porque se alguém desse algum dinheiro para ele, ele voltaria para casa? Para voltar para casa, tem que perder. Então a disciplina às vezes envolve perdas. Às vezes pode ser perda de dinheiro, outras vezes pode ser perda de reputação, perda do nome, mas há perdas. Perdas acontecem, mas é tudo coordenado pelo pai para disciplinar o filho.
Qual que é o alvo da disciplina? Vida. Eu quero que ele volte à posição, volte ao lar. Entendeu? Lá em Colossenses 3:25, é um versículo que você sempre deve saber de cor, né? Tem certos trechos da Bíblia que são muito, muito importantes. Esse é um deles. Diz assim: pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça. Muito bem, o pastor já ensinou aqui que nós não estamos mais sujeitos à colheita. Eu pergunto a você, esse versículo está falando de colheita? Sim ou não? Não, porque você nunca colhe o tanto que você plantou, nunca. Ninguém planta uma semente de milho e colhe outra semente de milho, existe isso? Quem planta uma semente, 2 ou 3, ele vai colher o quê? 2 ou 3 espigas, cada espiga com 600 grãos, se te interessa saber. Então presta atenção, colheita é algo muito grave, é maldição nesse caso. Mas aqui não está falando de colheita, está falando o seguinte: aquele que faz injustiça, quer dizer, ele fez um ato de injustiça. O que ele vai receber em troca? O que ele fez. É só isso. O nome disso é, para cada ação, existe uma reação de mesma intensidade, direção oposta. Terceira lei de Newton, se você lembra alguma coisa do 2º grau. Olha para cá. É a lei da ação e da reação. Está na Bíblia. É uma lei imutável. E vale para todos, o texto diz, não há acepção de pessoas. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero dizer para você que faz parte da disciplina de Deus, que você sofra a consequência do seu ato. Entende? Faz parte. Para que você entenda a gravidade. Por exemplo, você sabe, Jacó foi disciplinado. Já leu na Bíblia a história de Jacó? Ele queria muito a bênção, ele era sincero. Mas como é que ele foi adquirir essa bênção? Ele enganou o pai e o irmão. Está errado. Deus não vai deixar Jacó sendo o enganador. Não, Deus vai disciplinar. Como é que Deus disciplinou Jacó? Mandou para a casa do Labão, tio dele. Jacó era só principiante. Labão entendia do riscado, meu amigo. E quando ele viu Jacó, ele falou, ele se acha muito esperto, esses são os melhores. A Bíblia fala que ele fez um trato para se casar com Raquel, no dia do casamento, ganhou Lia. E Labão falou, rapaz, não te contei não. Aqui é assim, você não pode casar com a mais nova, primeiro é com a mais velha. Você quer a mais nova? Mais 7 anos de trabalho. Trabalhou 14 anos. Você vê, ele enganou o pai, o irmão, depois ele recebeu em troca o quê? Enganaram ele. A Bíblia fala que ele foi trabalhar para Labão, e Labão falou, Deus que me livre de trabalhar de graça para mim, de jeito nenhum. Vou pagar tudo. Porque o Labão é muito esperto, ele é um cara enganador, mas que todo mundo jura que é muito honesto. E a Bíblia fala que, eu não sei a referência, alguém quiser achar para mim, que Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Você acha que foi para mais? 10 vezes diminuindo. 10 vezes diminuindo o salário de Jacó. Quer dizer, enganou, no final foi enganado. Qual que é o nome disso? Gênesis 31:7. Qual que é o nome disso? Disciplina. A injustiça que é feita, você recebe ela de volta. O que esse garoto fez? Ele pegou o que era do pai. Porque não era dele ainda. Herança é só depois da morte do pai. Então ele pegou o que não era dele. O que aconteceu com ele? Perdeu. Quando você pega o que não é seu, acredite em mim, não vai ficar. Se você for filho. Ímpio não. Ímpio rouba do governo, fica multimilionário, ainda dá dízimo na igreja. Crente não. Crente que resolve agir como ímpio, ele é pego na primeira. Aparece na manchete do jornal, político cristão ladrão. Aí você pensa, tá vendo? Não é convertido, não vale nada. Eu sempre digo lá em casa o contrário, eu falei, esse cara é crente, esse eu preciso conversar com ele. Por quê? Se fosse ímpio, ninguém pegava. Porque Deus está pouco se lixando para isso. O mundo é um mundo, mas a sua casa é diferente. Então se você viu um crente levando chumbo, vai visitar ele. Ele está tão quebrantado. Está orando em línguas na cadeia.
É verdade ou não é? Porque Deus disciplina, porque é filho. Se fosse ímpio, não era preso. Ou raramente é preso. Às vezes o ímpio vai preso, mas raramente. E às vezes vai até preso e depois prende o juiz que prendeu ele. Isso é o mundo. Qualquer semelhança com a realidade é só coincidência. Eu estou falando de exemplo. Porque eu não me acho melhor do que ninguém. Não deveríamos nos achar melhor do que ninguém, você sabe? Essa semana minha filha estava me contando uma história. Diz que um cara morreu e foi para o céu. E lá no céu o Senhor o recebeu. Falou para ele, fica à vontade, olha tudo que tem para você. E ele saiu andando e ele ficou perplexo com o céu. O semblante caiu. Aí o Senhor chegou para ele e falou, mas por que você está tão chateado? Ele falou, não, o céu é maravilhoso. Eu só estou estranhando um pouco as pessoas que estão aqui. Aquele ali era meu vizinho. Não valia nada. Aquele outro trabalhou comigo. Eu sei que ele tem problema com a internet. Aquele outro ali, meu aparentado. Problema no casamento, mentira. E está todo mundo aqui no céu. Como é que pode, Senhor Jesus? O Senhor falou, pois é. Mas não teve mais nada que você achou estranho? Ele falou, teve uma coisa que eu achei estranho. A cara deles. Todo mundo com a cara amarrada. Por quê, Senhor? É porque eles estão estranhando como é que você entrou aqui. Então, eu quero, quando eu chegar no céu, todo mundo sorria e fale, estava te esperando, rapaz. Que ninguém fique de cara amarrada comigo. Nem com você. Quantos dizem amém? Mas o filho pródigo não foi só isso que aconteceu com ele. Segunda coisa que a Bíblia fala é que ele perdeu as amizades. Perdeu as amizades. Você sabe? Deus é bom. Você é pai. Deu uma bola de presente para o seu filho. Foi você que deu, não foi o diabo. Você deu a bola para ele. Mas você falou para ele, não brinca na rua, porque é perigoso. Um carro pode te atropelar. Mas o menino, empolgado com a bola, vai brincar na rua. E você repete, não brinca na rua, brinca ali no outro lugar, no quintal. E o menino está na rua, o menino está na rua. E um dia, você vê na sua mente já um carro atropelando ele. E aí você vai lá na rua, na hora que ele está brincando, e toma a bola dele. Você pode fazer isso, sim ou não? E o que você faz com a bola? Fura a bola. Deus fura a gente? Não, mas é a bola. Deus fura a bola, para o seu bem, para você parar de brincar na rua, você vai ser atropelado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? É sempre por causa do amor. Então Deus não vai furar você, mas a bola virou um problema para Deus. Deus agora vai fazer algo com a bola. E é claro que o menino perde a bola. O menino que perde a bola fica triste? Sente uma dor? Sente como se fosse uma facada no coração dele? Ele pode sentir tudo isso. Mas o pai diz, eu amo você muito, para deixar que uma bola me tire de você. Ou tire você de mim. Não é verdade? Então Deus também faz isso. O que aconteceu com aquele menino? Ele perdeu o dinheiro, depois perdeu as amizades. Foi perdendo. O caminho de volta é esse. É a disciplina. Quantos estão me acompanhando? Essa perda que você às vezes tem, nem sempre ela é real. Às vezes Deus apenas permite que você sinta isso. Mas você não chega a perder. Vou te dar um exemplo disso. Tem um pastor muito querido, o nome dele é João Martins, ele é pastor lá em Portugal. Um dia esteve pregando aqui na nossa igreja, e ele nos contou uma história muito interessante que aconteceu com o filho dele. Então, ele contou que ele morava no interior, lá em Portugal. Mas ele tinha que ir a Lisboa, de vez em quando. E toda vez que ele ia a Lisboa, ele gostava de passar no shopping com os filhos. E lá no shopping tinha uma escada rolante. E nessa altura, o garotinho dele, devia ter uns 3 ou 4 anos de idade, o João Martins, ia andando, e o menino ficava na escada rolante. Subindo e descendo, brincando na escada rolante. E quando chegava lá na frente, o João Martins ficava em pânico. Cadê o menino? Cadê o menino? Sumiu. E o coração dele disparava,
Quando ele voltava, estava lá o menino brincando. E ele dizia, graças a Deus. E ele falava para o filho, para com isso, filho. Não fica longe do papai. Pode ser perigoso. Você fica sozinho. Pode aparecer alguém, né, maldoso. O mundo é um lugar terrível. Explicou tudo para o menino. O menino não entendia. Toda vez que ia, era o mesmo susto que o pai passava. Um dia, ele falou, cansei de passar o susto, vou inverter as coisas. Ele é que vai ter que passar o susto agora. Aí ele conta que ele foi, combinou com a esposa. Na hora que ele ficar na escada rolante, nós vamos embora. E vamos esperar até ele enjoar, escondido. E ele ficou escondido com a esposa, observando o menino brincando. Subia e descia. Até com a hora ele cansou. Aí ele procurou o pai para um lado, procurou para o outro. Começou a entrar em pânico. Começou a chorar, a gritar. Na hora que ele estava tremendo, o pai e a mãe apareceram. E falou para ele, nós não te avisamos que isso podia acontecer? Hoje foi só um ensaio, mas podia ser de verdade. Eu amo quem é sábio desse jeito, tenho inveja. Nunca consegui fazer umas lições lindas dessa com as minhas filhas. Minha lição que eu fazia no máximo era dar uma palmada. Eu sou muito fraco, mas o cara, quando é inteligente, é outro nível, né? Quer dizer, ele fez exatamente como Deus faz. Deus, às vezes, nos permite passar por coisas que parece que perdemos, mas não perdemos. É só para você entender o ponto que Ele está querendo te levar. O seu coração treme, você chora, mas não aconteceu nada. Ele está ali atrás, escondido. Até você entender a história, entender a lição. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus às vezes faz isso com o filho, né? Às vezes você passa isso com a casa, com a família, com dinheiro. Entende? Às vezes acontece. Né? Deus permite coisas assim. Eu já passei isso em relação a tanta coisa. Eu já passei tanto susto que você não tem ideia. Mas tem um irmão nosso, muito querido, que ele tinha, isso tem muitos anos atrás, comprou uma Paraty Zero, você vê que é coisa antiga. E ele pegou e foi lá em Campinas, para fazer não sei o que em Campinas, parou na 24 de outubro. Entrou na loja, fez o que queria fazer, quando ele voltou, a Paraty branca estava com a frente destruída. Destruída. Ele pôs a mão na cabeça, sentou no meio-fio e chorou. Falou, Deus, o que é isso? O carro é zero, tirei ontem. É ele contando que enquanto ele estava chorando, ele olhou melhor, e não era o carro dele estava atrás. Não é fácil às vezes, não é? Já aconteceu isso comigo. Teve um dia que um irmão veio a Goiânia, não sei o que ele estava fazendo, e ele mora nos Estados Unidos, pediu para eu guardar para ele um dinheiro, $10.000. Pastor, eu não moro aqui, no hotel, eu tenho medo, você pode guardar para mim? E eu, tão tolo, como se eu fosse guardião de dinheiro, falei, posso. Irmãos, eu guardei o dinheiro, esqueci onde eu guardei. E eu tinha certeza que tinha sido uma certa gaveta. Quando eu abri a gaveta, me subiu assim, sabe quando o estômago sobe uma enzima? Eu até perdi a voz, eu falei, 10 mil, não, Senhor. Mas eu fiquei consternado. Até que eu lembrei que era numa outra gaveta. Quando eu abri, a sensação de alívio é sensacional. Você se sente tão bem. Então veja, Deus não precisa tirar nada de você, para você aprender uma lição, não. Basta esquecer a gaveta que você guardou. Entendeu? Estou te explicando como Deus faz. Às vezes Ele faz assim. Quantos estão me acompanhando hoje? Vocês estão cansados já? Já vou encerrar. Olha para cá. Terceira coisa, a Bíblia fala que o garoto passou fome. Foi cuidar de porcos. Passou fome e foi cuidar de porcos. Ninguém dava nada para ele, diz o texto. O que é isso aqui? Portas fechadas. Você acha que ele foi trabalhar com porco porque ele queria? Não, porque ele não achou mais nada. Não teve nenhum anúncio no jornal. Ninguém aceitou as qualificações dele. Ele não conseguia arrumar emprego. E ele não entendia. Por que eu estou desempregado há 2 anos, todo mundo arruma emprego e eu não? Tem algo muito errado. Que demônio é esse que me resiste? Bom, talvez não seja demônio.
Talvez seja uma porta fechada que Deus fechou. Porque Deus fecha portas, para que no final a única saída seja voltar para casa. Então olha para cá, Deus disciplina com portas fechadas também. Você vai experimentar portas fechadas na sua vida. Quando isso acontecer, como é que você sabe que a porta está fechada? É porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então você sabe que está fechada quando você já falou com o governador, já falou com o deputado, já falou com todo mundo. Ninguém consegue abrir. Meu amigo, foi Deus que fechou. Vai para sua casa em paz. Volta para casa. Entende? Deus fecha. Então, existem portas fechadas. Como também existem portas que Deus abre. Essa ninguém fecha, nem governador, nem deputado, ninguém. Quando Deus abre, ninguém fecha. Quantos entendem o que eu estou dizendo? A quarta coisa é que ele foi cuidar dos porcos. O que é cuidar dos porcos? Para um judeu, o porco é o animal mais imundo. Um judeu religioso nem chega perto de um lugar que tem porco. Muito mais naquela época. Entendeu? Então, o Jesus contou a história, o Senhor Jesus, falando do ápice da humilhação. Cuidar de porcos. Mas a humilhação ainda fica pior, é quando ele quer comer a comida do porco. Aí realmente é muita humilhação na cabeça de quem estava ouvindo a história. O que é que eu quero dizer com isso? Que às vezes Deus disciplina você te humilhando. Por quê? Porque Deus quer que nós aprendamos o caminho da humildade. A Bíblia fala, ele diz, eu sou manso e humilde de coração. Como é que você quer andar com ele se o seu estado é diferente, é de soberba, de arrogância? Veja, o pai desse menino era muito rico. Ele era um menino criado numa situação de completo conforto. Então ele era alguém exigente. Ele era alguém que o tempo inteiro tinha exigências para fazer ali. E de repente agora ele não tem ninguém para mandar, ele só é mandado por todos. O único abaixo dele é o porco. É humilhação. Entende? Mas muita gente acha que quando ele é obrigado a se humilhar, ele está achando que é o diabo. Não, o diabo tem interesse de aumentar o seu ego, não diminuí-lo. Se está acontecendo algo que está diminuindo o seu orgulho, olha para o Senhor. Abaixa a sua cabeça. Humilhe-se. É Deus te ensinando. Te disciplinando, como disciplinou aquele garoto. Quantos estão me ouvindo? Eu sei que é difícil dizer amém nessas horas. A Bíblia fala então, que um belo dia, eu parei nesse versículo, né? Um belo dia, o garoto caiu em si. Caiu em si. O alvo da disciplina é levar você a entender certas coisas. Essa semana eu conversava com um irmão, foi muito interessante a conversa com ele, que ele falou, pastor, existe amor condicional e amor incondicional. Falei, existe. Ele falou, e o amor de Deus? Eu falei, é incondicional. Ele falou, quer dizer que não adianta nada eu tentar merecer? Falou, nada, o amor dele é incondicional. Aí eu falei para ele, na lei, tudo era condicional. Na graça, é incondicional, é de graça. Eu falei para ele, o que você prefere? Ficar lá no condicional ou vir para cá e receber de graça? Ele falou, eu prefiro vir para a graça. Eu falei, mas você não parece estar alegre. Ele falou, é que eu estou descobrindo que eu gosto muito de merecer. Aí eu falei, tem um outro nome para isso na Bíblia, você consegue dar o nome? Ele falou, consigo. Eu falei, qual que é? Orgulho. Eu falei, pois é, eu já te falei várias vezes sobre isso. Ele falou, pois é, mas eu descobri que não adianta. Tem uma hora que Deus mesmo tem que vir falar com a gente. Eu falei, é verdade. Esse garoto foi advertido de tudo, com certeza, mas não ouviu ninguém. Mas tem um dia que ele caiu a ficha, para usar uma expressão moderna. Caiu a ficha. A ligação completou. Ele entendeu, caiu em si. Às vezes é difícil admitir.
Então, tem muita gente que acha que é muito boa. Muito boa. Né? Uma irmã estava conversando comigo esse tempo atrás, aconselhamento, ela falou, pastor, o que eu faço? Meu marido diz que só eu sou errada, ele é maravilhoso. Eu falei, Jesus, quando o pai pegar ele, vai ser uma quebradeira. Ela falou, mas será que Deus vai mostrar para ele? Eu falo, vai. Ele vai descobrir. Uma hora o espelho vai vir para o lado dele. E ele vai entender. Ela falou, mas ele já é bem velho. Eu falei, só piora a coisa, mas Deus pode. Porque alguém que conseguiu ficar idoso, achando que é uma maravilha, esse cara é um portento. Quem conseguiu chegar nos 50 sem nenhuma vez questionar o tanto que ele é extraordinário, realmente esse cara é extraordinário mesmo. Mas não o suficiente para receber a bênção de Deus. Deus vai disciplinar, se for filho. Deus vai disciplinar. Por quê? Porque não é isso que se espera do filho. Eu tenho tudo por causa de Cristo, por causa do favor imerecido. Essa é a conclusão que ele tem que chegar. Tem que cair em si. Abandonar a justiça própria, o merecimento e o orgulho. Deus então nos leva a ter vontade de comer comida de porcos. Então, perdeu tudo. Presta atenção. Está aqui um outro ponto. A disciplina vai envolver dor. Não necessariamente, como eu disse, dor de praga, de doença. Vê, esse garoto não ficou doente. O que doeu nele? Foi uma dor física? Não, o que doeu nele foi o orgulho. É um orgulho duplo. Primeiro, é o orgulho de ter que fazer um trabalho horroroso para sobreviver, sendo que foi criado em berço de ouro. Quebrantamento. Depois, é o orgulho de cair em si e dizer. O que ele diz depois? Ele diz, vamos ler o verso 18, olha o que ele diz. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pequei contra o céu. Esse ponto tem que chegar. Toda disciplina tem que chegar nesse ponto de dizer, pequei. Realmente isso aqui está fora. Tratei minha esposa como não devia. Tratei o meu empregado como não devia. Meu patrão eu também desrespeitei. Quer dizer, ele tem que chegar no ponto que ele admite que ele não é vítima de nada nem de ninguém, mas que ele faz escolhas, e que as escolhas são ruins. Concorda comigo? Esse garoto, ele podia se passar por vítima, podia ou não podia, irmãos? Imagina esse garoto lá, né, querendo comer comida de porcos. O que um socialista iria dizer? Esse é o capitalismo, olha onde foi parar. Isso é culpa da classe dominante. Não é verdade? Um fatalista ia dizer o quê? Pois é, ele é filho de quem é, onde veio parar. É o destino, é vítima, não é? Alguém poderia culpar o pai, dizer, mas esse menino não tem pai não? Como é que esse pai dá dinheiro para o menino que ele nem tinha maturidade para cuidar da riqueza? Quer dizer, a culpa é do pai. Alguém poderia até culpar a Deus. Essa é a prova de que eu não creio em Deus, esse mundo não tem Deus. Como é que Deus deixa o menino chegar nesse ponto? Você vê, não é difícil ser vítima nesse mundo. Você sempre pode encontrar alguém para ser culpado, até Deus. Mas glória a Deus que esse garoto caiu em si e falei, eu pequei, eu fiz a escolha, eu decidi, eu estou aqui, e eu agora vou sair daqui. Então, o objetivo da disciplina é levar você a cair em si. Mas tudo isso é graça de Deus, porque é a graça de Deus que nos educa. Olha o que diz lá em Tito, vamos ler, vou encerrar já, Tito 2, verso 11, olha o que diz. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Primeiro ela nos salva, e agora ela faz o quê? Educando-nos. É a graça de Deus que te educa, que te disciplina. Está me ouvindo? Não é que ela vai permitir, não, é ela. Você tem que entendê-la. Quando você entende a graça, você aprende a humildade, você não tem dificuldade de confessar pecado, de voltar para a posição, entende? É a graça que nos educa. Por isso, todo domingo eu estou aqui ministrando para você a graça, porque a graça de Deus nos disciplina. Quantos dizem amém? Me deu vontade de ler mais 2 versículos com você, que hoje de manhã eu estava meditando. Eu nem precisava de meditar mais, porque já é muita comida para você. Mas o Senhor falou comigo algo, e eu quero falar para você também meditar. O Senhor disse que Ele é um bom Pai. Que Ele é um bom Pai.
Ele é o padrão de pai. Aí ele falou, se você quer entender como é que um bom pai age, veja os maus exemplos de pai na Bíblia. É tudo coisa que Deus não faz. E eu quero te citar só 2 exemplos de pais que não foram legais na Bíblia. E te mostrar por que Deus nos disciplina. O primeiro deles foi Eli. Eli tinha 2 filhos, chamados Hofni e Finéias. E olha o que Deus diz a respeito deles. 1 Samuel 3, verso 13. Deus diz assim, porque já lhe disse, 1 Samuel 3, 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Veja bem, Eli mesmo não fez nada de errado, mas Deus falou, vou trazer juízo sobre você, pelo que os seus filhos fizeram. Sabe por quê, Eli? Porque você deveria tê-los repreendido. Quando você não repreende, você está sendo conivente, complacente, não é? E você está concordando. Então, Eli, você vai também sofrer a punição que é para eles. Veja, os filhos é que fizeram coisas execráveis. O pai não tinha feito, mas o pai tinha um único erro: nunca os repreendeu. O que o Senhor me disse aqui? O Senhor estava dizendo o seguinte: isso nunca vai acontecer com você. Eu todas as vezes vou te repreender. Sempre que você agir e estiver agindo fora do que eu estabeleci para você, eu estarei lá para te repreender amorosamente. Precisamos ser pais amorosos. Você sabe, quando eu fazia faculdade, os professores diziam algo que eu acredito que tem realmente o fundo de verdade. Eles diziam o seguinte: se você não quer disciplinar o filho por causa de você, sim, porque grande parte da disciplina é por causa de nós mesmos, para não passar vergonha, é ou não é? Nós não queremos que o menino passe vergonha na gente, queremos que ele se comporte bem para nós ficarmos bem na foto. Porque se a sua sogra chega na sua casa e vê o seu filho aprontando, você fica com vergonha. Aí você pega o moleque, dá uns tapas nele e fala: quando minha sogra estiver aqui, se fizer isso de novo, você está morto. Você não está nem preocupado, não é com o menino, é com você. Então, eles diziam: se você não quer disciplinar por causa do menino, faz pelo menos por causa de você. Mas se você é nobre, saiba que a disciplina é melhor ainda para ele. E eles diziam o seguinte: toda criança quando erra, ela espera a punição devida. Quando a punição não vem, ela fica ansiosa, angustiada. E eles diziam o seguinte: crianças mimadas são as mais cheias de ansiedade, medos e angústias. A criança mais tranquila, mais serena, é aquela que é disciplinada. Deus quer te ver cheio de angústia e ansiedade? Não, não quer. Por último, é Davi. 1 Reis 1, verso 5. Davi, eu poderia citar muitos exemplos, mas eu vou citar o exemplo só de um: Adonias. É um dos filhos de Davi que você não conhece. Você sempre pensa em Absalão, que era muito bonito, mas a Bíblia fala que Adonias era mais bonito ainda. E quando a Bíblia fala que alguém era bonito, é porque o negócio era muito acima da média. E esse filho de Davi, olha o que a Bíblia diz: então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante deles. Jamais o seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Porque ele era muito bonito e era caçula. O que Davi nunca fez? Nunca contrariou. Deve ter alguma vantagem ser filho do rei. Deixa o menino fazer o que ele quiser. É para isso que eu dou duro mesmo, para esse menino ficar em paz. Deixa o menino ter o que ele quiser. Eu sei, eu sou um péssimo pai também, não sou um bom pai. Avô então, meu Deus do céu, todo dia eu tenho que orar muito. Mas Deus está dizendo que ele não é assim. Deus está dizendo que ele nunca vai ter essa postura. Ele vai te contrariar. Não é uma boa notícia hoje, né? Não queria que você fosse embora chateado. Mas se te alegra, fique sabendo, vai ser para o seu bem. Porque a gente, como toda criança, fala: meu bem, né?
quando você nega alguma coisa para o menino, ele chora com dor. Chora com dor. Igualzinho alguns irmãos vêm aconselhar comigo, ele chora com dor. Eu falo, não vou te dar dinheiro, senão você não volta para casa. Volta para casa que o Pai te abençoa. Quando você recebe a palavra hoje. Então fique em pé onde você está. Você está precisando de oração hoje? Fica tranquilo, eu não sou César Castellanos. Você sente, e hoje me ouvindo, você percebeu que tem áreas da sua vida que está debaixo da disciplina de Deus? Erga a sua mão para o Pai nessa hora. Eu quero orar por você. Mas antes de eu orar, eu quero que você mesmo ore. Apenas diga para o Senhor, Pai, eu me submeto debaixo da Tua mão. Eu recebo a Tua palavra de correção. Eu recebo a Tua instrução. Fala para o Senhor. Reconheça que você é amado. Reconheça que o Pai te ama. Tem prazer em te abençoar. Aleluia. Pai, eu oro nessa hora. Deus, Tua palavra declara que muitos filhos, quando são disciplinados, eles esmorecem. Ó Deus, eles se sentem debilitados. Ó Deus, por causa, às vezes, da Tua disciplina, às vezes tão severa. Ó Pai, mas hoje eu ministro que os Teus filhos tenham o ânimo restabelecido. Ó Deus, por causa do Teu amor que é derramado sobre eles. Pai Santo, que cada um possa responder apropriadamente hoje. Senhor, eu te peço, possam cair em si, entender, compreender o motivo de cada circunstância que está acontecendo. E se voltar para Ti, ó Deus, se voltar para o Senhor. Pai, eu oro ao Senhor nessa hora, que o coração de cada um seja firmado, fortalecido, fundamentado, fortificado na realidade da Tua palavra. Que toda seta do diabo, de condenação e de acusação, seja agora cancelada, em nome de Jesus. Declaramos que estamos debaixo da Tua bênção. Amém e amém. Com a sua mão erguida, repita comigo, diga: eu creio, e eu sou abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Diga: eu tenho uma posição permanente, eterna. Diga: eu sou salvo, ungido, sou filho, justo, santo, diante de Deus. Diga: eu creio que mesmo que o meu estado não seja perfeito, digo: o meu Deus está trabalhando, está operando para me transformar de glória em glória. Diga: eu descanso no seu amor. Diga: jamais maldição nem praga chegará na minha vida. Diga: o meu Deus não vê iniquidade em mim. Sou lavado, perdoado, santificado pelo sangue de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Que o Senhor continue derramando superabundante graça sobre você. Não vá embora sem cumprimentar aquele que está do seu lado. Pergunte se ele está numa célula. Se não tiver, convide para a sua. Deus abençoe os irmãos.